1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não o podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos e oremos. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti, porque até aqui a Tua mão, o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia tem nos alcançado, nos sustentado, nos suprido, e nos feito viver mais do que aquilo que temos pedido ou pensado. Agradecemos por cada milagre, por cada porta aberta, por cada porta fechada, por cada interferência que o Senhor fez nos nossos planos, porque sabemos que o Senhor tem planos para nós infinitamente maiores e melhores do que aqueles que nós mesmos, nas nossas melhores intenções, temos planejado. Agradecemos pela vida, pela saúde, pela provisão, pelos livramentos e pelo privilégio de sermos chamados filhos do Senhor. Não porque merecemos, mas porque a Tua graça nos alcançou na pessoa do Senhor Jesus, e é por causa dele que estamos aqui nessa noite para nos achegar a Ti como filhos amados. Crendo que o Senhor o fará, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja crê nisso, diga amém, Jesus. Zaqueu, como eu já disse, esse mesmo texto nós lemos ele na semana passada, mas eu falei, é muita coisa aqui, eu nem li ele todo. Ele tem, eu anotei, 9 lições. Dessas 9 lições, uma que eu quero trazer para você hoje, pelo menos uma, pode ser que seja mais de uma, é que Zaqueu, ele, para poder ver Jesus, ele tinha 2 problemas. Ele tinha dois impedimentos que o atrapalharam de ver Jesus. Ele tinha a sua pequena estatura, que era um problema interno, era um problema dele, e ele tinha também uma multidão, que era um problema externo, era algo que não dependia dele. E também a estatura também não dependia dele, mas não tinha como resolver. Então entenda que Zaqueu, ele tinha um objetivo. Qual o objetivo? Ver Jesus. Fala comigo assim: Zaqueu queria ver Jesus. Então, quando ele propôs no coração dele que ele queria ver Jesus, ele percebeu que ele tinha 2 problemas. Ele tinha 2 obstáculos. Ele tinha 2 situações que o impediam. Uma delas era a questão da altura, como eu já disse. Ele era de baixa estatura. A outra é que a multidão o atrapalhava. Quando ele pensou nesse problema da pequena estatura, logo ele concluiu que não tinha o que fazer. Ele não podia fazer nada para resolver o problema da sua pequena estatura. Mas ele procurou então uma solução para o seu problema. E ele encontrou a solução para esse problema subindo numa árvore. Não sei se você sabe, mas quem criou a árvore, quem criou ali essa coisa de existir árvore, foi Deus. Quem dá o crescimento para a árvore é Deus. Pode ser que essa árvore foi parar ali plantada por alguém, ou que essa árvore surgiu ali da natureza mesmo, ou que um pássaro pegou a semente e jogou ali, enfim. A maneira que essa árvore foi parar ali, a Bíblia não diz. Nós sabemos que uma árvore ela para num lugar de 2 maneiras: ou de maneira natural, pelo curso da natureza, ou então lá no jardim do Éden, quando Deus criou. Provavelmente essa não era uma das árvores colocadas lá no jardim, porque aqui já tinha 4.000 anos que a terra tinha sido criada. O fato é que aquela árvore era algo que só Deus poderia fazer com Zaqueu. Aquela árvore representava algo que só nasceu ali, só cresceu, porque Deus fez com que a terra tivesse força, tivesse vitaminas, tivesse condição de fazer aquela árvore crescer. Ou seja, o Deus que deu para Zaqueu aquela estatura que não era muito favorável para ele poder ver Jesus, ele proveu uma outra maneira para Zaqueu poder ver Jesus, que foi criando e dando condição para aquela árvore crescer. Então, às vezes, você pensa, deseja, tem no seu coração um objetivo de alcançar algo, que no caso de Zaqueu era ver Jesus, mas no seu caso pode ser tanto ver Jesus hoje, como também alcançar alguma coisa na sua vida, alcançar um sonho, alcançar um projeto, alcançar algo que o seu coração deseja. E talvez você vai olhar para você mesmo, olhar para aquilo que está relacionado a você, e vai ver que você não é muito favorecido, que você não é muito suprido naquela área, você mesmo não tem em si a capacidade de resolver aquele problema. Mas se você parar para pensar diante disso, você pode olhar para a situação de 2 maneiras.
maneiras. Primeiro, você pode parar e murmurar e dizer: Deus me criou com um problema, Deus não me deu as condições para suprir a minha necessidade, como Zaqueu poderia falar, e poderia parar ali, murmurar e falar: eu quero ver Jesus, mas já que Deus não me deu uma grande estatura, eu estou desculpado. Então, se algum dia eu morrer, for para o céu, for lá no julgamento, e Deus perguntar: por que você não buscou ver Jesus? Ele poderia dizer, estou dando um exemplo, ele poderia dizer assim: mas o Senhor não me deu a boa estatura, então é coisa que o Senhor não me deu, estava fora do meu alcance, e por isso eu não alcancei o objetivo de ver Jesus. Eu até queria, mas como eu tinha uma pequena estatura, eu não consegui ver Jesus. E aí, na cabeça de uma pessoa que tem esse raciocínio, ela pensa que Deus vai dizer assim: tudo bem, conheço o seu coração, eu sei que você era de pequena estatura, eu sei que você queria ver Jesus, eu percebi que você queria ver, e você não tinha estatura, quem te dá o seu tamanho não sou eu, então está tudo bem, você está excusado, você está desculpado, você está livre de qualquer acusação, porque afinal, você só não viu Jesus porque você tinha uma pequena estatura, e a pequena estatura que você tem, foi eu que te dei. Então, na cabeça de uma pessoa murmuradora, de uma pessoa pessimista, de uma pessoa que não tem a visão aberta para ver o que Deus está propondo, ela olharia desse jeito. Só que Zaqueu, por mais que naquele dia, até então, ele não se via a Deus, ele tinha uma mentalidade aberta. Ele tinha, na visão dele, a capacidade de discernir que se ele não estava conseguindo alcançar o objetivo de uma maneira, ele deveria entender que Deus jamais deixaria ele desprovido, deixaria ele desamparado, deixaria ele sem um socorro. Então Zaqueu começou a olhar ao seu redor para ver de que maneira Deus poderia provê-lo, de que maneira Deus poderia socorrê-lo, de onde viria o socorro de Deus para ele poder alcançar o seu objetivo. Então Zaqueu, ele vendo aquela árvore, em algumas traduções fala figueira, e outras como é a mesma coisa, a mesma árvore, a árvore que dá figos, ele entendeu que aquela árvore era a provisão de Deus na vida dele, que aquela árvore era o caminho que ele tinha para alcançar o seu objetivo. E ele, subindo naquela árvore, ele conseguiu ver Jesus. Subindo naquela árvore, ele conseguiu alcançar o objetivo dele. Subindo naquela árvore, ele conseguiu romper com o obstáculo que tinha na vida dele, tanto da multidão como da sua pequena estatura. E o objetivo que ele tinha na vida, que era ver Jesus naquele momento, foi alcançado. Talvez você hoje tenha na sua mente o objetivo de receber algo da parte de Deus, de alcançar sucesso em alguma área da vida profissional. Talvez você deseje alcançar algo que você já pôs no seu coração, e nessa história aqui é ver Jesus, mas no seu caso pode ser outra coisa. E você está olhando para as suas armas, para as suas provisões, para aquilo que você tem à sua disposição, e está dizendo: Deus não me criou, não me conectou com muita gente. Deus não me deu uma inteligência acima da média. Deus não me fez nascer numa família mais rica, que pudesse me tornar mais propício para alcançar esse objetivo que eu tenho agora. E você pode cair no engano do diabo, de acreditar que você está desamparado, de que você está sem a provisão de Deus, de que você está, que Deus simplesmente não te socorreu. Só que se você olhar para a situação dessa maneira, você vai correr o risco de ficar amargurado com Deus e com as pessoas, achando que a vida não é justa com você, achando que Deus não foi justo com você, não te fazendo nascer numa família melhor, não te fazendo nascer numa condição com uma inteligência melhor, estudar numa escola melhor, e isso vai gerar no seu coração um sentimento de amargura e de indignação. Agora, se você for uma pessoa sábia, se você for uma pessoa que tem a mente aberta para perceber a bondade de Deus em todas as coisas, você vai perceber que por mais que Deus não te favoreceu do jeito que você gostaria, no caso de Zaqueu, poderia favorecer dando a ele uns 20 centímetros a mais, e ele ia ficar satisfeito, e ia ser do jeito que ele queria. Mas talvez o jeito que Deus quer te abençoar é de outra maneira. Talvez a porta que você quer que Deus abra é uma, mas talvez a porta que Deus quer abrir para você é outra. Talvez o que você quer é uns 20 centímetros a mais, como Zaqueu poderia querer aqui, mas talvez o que Deus quer que você receba é a provisão de subir naquela árvore, porque por ali Deus vai fazer algo maior. Porque se Zaqueu ele vê a multidão da mesma altura, ele ia se misturar na multidão. Mas no momento em que ele subiu na árvore, ele se destacou da multidão. Vamos supor que Zaqueu fosse do tamanho de todo mundo. Ele chegava no meio de todo mundo e via Jesus. Só que ele não ia receber o destaque, a atenção que era necessária para que ele pudesse desfrutar de tudo que ele desfrutou. Então talvez você pense que do jeito que você quer que a coisa aconteça é a melhor maneira. Só que Deus ele já está lá na frente, pensando numa maneira melhor de te abençoar, numa maneira melhor de te socorrer, numa maneira melhor de prover na sua vida.
Então você precisa tirar da sua mente a crença de que por algum motivo, em alguma situação, Deus está sendo injusto, Deus está te abandonando, Deus está te desamparando, Deus está deixando você na mão. Você tem que riscar da sua vida essa possibilidade. Você já precisa estar com o seu coração armado para crer que Jesus, se não atendeu de uma maneira, Ele está atendendo de uma outra maneira. Se Ele não atendeu a sua oração de um jeito, ou Ele vai atender de outro jeito, ou a melhor coisa era Ele não atender a oração. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Então Zaqueu entendeu. Se Zaqueu tivesse nascido um pouco maior, seria provisão de Deus, porque a criação de Deus ali dos pais dele, de Adão e Eva, até ele chegar, ia prover para ele alguns centímetros a mais. Mas aquela árvore também era provisão de Deus. Quem fez aquela árvore crescer foi Deus. Não tem como uma árvore crescer se Deus não tivesse colocado na terra o poder de fazer uma árvore crescer. Então a provisão que estava na vida de Zaqueu, tanto uma como outra, era sempre para a glória de Deus. Então se você está querendo alguma coisa para a sua vida sentimental, vou dar alguns exemplos aqui. Talvez você está desejando casar, talvez você está desejando namorar, e isso para você hoje, nessa fase, é algo muito importante. Dou um exemplo. E você está percebendo que você ora, você pede, você busca a Deus, e para você isso é algo que você não está conseguindo viver feliz sem isso, eu creio que não é o caso de ninguém, todo mundo está satisfeito, amém? Mas se você perceber que isso se tornar um problema grande na sua vida, e você já ficar triste, já ficar começando a ficar se sentindo sozinho, deprimido, sentir que está ficando velho, que não pode passar tempo mais, e você não está percebendo encontrar uma pessoa de um jeito, você pode criar outras oportunidades, porque o que Deus não está fazendo de uma maneira, Ele pode fazer de outra. Ele pode não estar te abençoando aqui, mas se você criar novas amizades, no meio das novas amizades, Deus pode criar uma oportunidade. Talvez você está criando a oportunidade, tentando trabalhar e prosperar no ramo de alimentício. Estou dando um exemplo, vender alguma coisa de comer. E por acaso você não está prosperando naquela área, você não está conseguindo ter os clientes, você não está conseguindo crescer, avançar, ter os clientes, ganhar o seu dinheiro e ficar satisfeito. E pode pensar, nossa, mas Deus não me abençoa, eu não consigo vender, eu não consigo clientes. Você não tem que pensar que Deus te abandonou. Você tem que pensar que pode ser, que seja uma boa ideia, você trabalhar em outro ramo, que você pode trabalhar em uma outra área, que você tem um outro talento, geralmente as pessoas têm mais de um, e você pode criar um produto, criar um serviço, e Deus então pode te abençoar. Porque se você ficar com os olhos fixados numa coisa, você pode estar perdendo a visão daquilo que Deus pode fazer na sua vida. A Bíblia diz que Deus tem uma multiforme maneira de trabalhar. Ele tem uma multiforme maneira de abençoar os seus filhos. Então você precisa ter sonhos? Precisa. Mas se você perceber que no caminho em que você está mirando, se na direção em que você está andando, você não está tendo êxito, você precisa olhar para outro lado. Você precisa tomar outra atitude. Se você perceber que com o seu tamanho, com a sua estatura, você não consegue ver a multidão, você precisa procurar uma maneira de elevar a sua estatura. E Zaqueu, ele conseguiu isso subindo naquela árvore. Então você precisa entender que a vida cristã, ela não é sempre da maneira que você pensa. Talvez o que você está querendo alcançar na parte de Deus, você vai alcançar vindo da igreja e orando aqui todos os dias que tem culto, e orando que Deus pode fazer. Mas às vezes você fazendo isso não é o suficiente, Deus não vai abençoar dessa maneira. E você pode pensar, poxa, se eu estou buscando desse tanto e não está sendo suficiente, será que eu não devo buscar de uma maneira diferente? Será que eu não devo fazer um propósito com Deus, que é algo que eu não estou fazendo? Será que eu não devo mudar na minha vida algum hábito, alguma atitude, algum costume meu que pode estar atrapalhando de receber o milagre que eu preciso? Então você tem que ter essa mente aberta para poder conceder e contemplar novas oportunidades, novos horizontes, novas maneiras de você conseguir o que você está querendo. Então você não pode ter jamais cair na dúvida de pensar, Deus me desamparou. Eu estou assim é porque eu não nasci numa família melhor. Eu estou assim é porque Deus esqueceu de mim, abençoou o fulano e não me abençoou. Essa crença vai te fazer mal. Essa crença vai abalar a sua fé. Essa crença vai te deixar sem fé para acreditar em coisas boas. Agora, quando você risca da sua agenda esse tipo de crença, está sempre crendo, poxa, se Deus é comigo, eu sei que Ele não me desamparou. Se eu talvez não nasci numa família melhor, eu talvez possa ter que conseguir o meu sucesso financeiro, estudando um pouco mais, me dedicando um pouco mais, passando menos tempo na internet, passando mais tempo ali naqueles livros, que eu já sei que pessoas que antes de mim chegaram nesse lugar, e eu vou alcançar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Então não pense, nunca jamais aceite na sua mente esse pensamento, Deus
me desamparou. Deus foi injusto comigo. Deus não me deu o que eu achei que eu precisava, porque Deus, Ele nunca é. Deus, Ele nunca é injusto. Deus, Ele nunca falha na maneira de agir e de pensar ao seu respeito. Ele está sempre pensando numa maneira de te dar mais do que o que você pede. Zaqueu queria subir na árvore para ver Jesus. Jesus disse: hoje lhe convém pousar na sua casa. Olha para você ver, Zaqueu queria uma coisa: ver Jesus. Ele não disse que queria que Jesus fosse para a casa dele, mas Jesus já estava pensando em algo a mais. Jesus já estava pensando em uma bênção extra. Jesus já estava querendo um relacionamento mais íntimo. Então entenda que o coração de Deus, o coração de Jesus ao seu e ao meu respeito, ele nunca é para baixo e nem igual ao nosso. Ele nunca quer menos e nem igual nós queremos. A Bíblia diz que Ele quer para nós infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Se você tiver essa fé, você vai ficar tranquilo. Se a porta não se abriu, é porque talvez ela não deveria abrir, ou você deveria trilhar outros caminhos para tentá-la fazer abrir. A Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á. Batei, buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. A Bíblia fala de várias maneiras de tentar conseguir uma coisa. Primeiro ela fala pedir, depois ela fala buscar, depois ela fala bater. Ou seja, você não vai pedir e não vai receber e vai ficar murmurando porque Deus não atendeu o seu pedido. Você pode pensar numa nova maneira de conseguir aquilo. Talvez você vai buscar e não vai conseguir, mas o segredo para você não murmurar, é você não desfalecer, é você ir até a sua última tentativa, é você analisar todas as possibilidades. Quando você tentar de toda maneira e o negócio não der certo, você tem que admitir que pode ser que Deus não tenha para você aquilo que você está querendo, naquela área, pelo menos naquele momento da sua vida. Porque o que Deus não quer para você hoje, pode ser que Ele queira daqui a 5 anos. Mas se você pedir, buscar e bater, muita coisa que você está querendo, você vai alcançar. Por quê? Porque esse sentimento de diligência, esse sentimento de perseverança, muitas vezes, ele é o que é necessário para você alcançar o êxito, o sucesso em alguma área que você está querendo. Muitas pessoas, elas pedem, e aí elas não recebem, elas falam: não, deve ser que não é a vontade de Deus. Ah, eu pedi, Deus não abriu a porta, deve ser que não é para mim. Aí ela relaxa, ela fica tranquila porque é mais cômodo, é mais tranquilo ela não fazer nada. Aí ela diz que não é vontade de Deus e fica em paz. Enquanto outras pessoas pedem, não recebem, e depois que pedem, elas buscam. Aí os outros recebem e elas pensam: mas para ele foi vontade de Deus, para mim ainda não foi. Quando for meu tempo, vai chegar. E essa crença errada de que tudo vai acontecer somente quando Deus quiser, parece que é bonito falar assim. Só que na verdade, para você ter certeza que Deus não quer algo, você tem que trilhar esses 3 caminhos. Diga assim: pedir, buscar e bater. Jesus disse em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 12, se eu não me engano. Mateus, para terminar, Mateus 7, aliás, acho que é 7 mesmo. Disse: pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. O pedir é aquela coisa natural: eu quero ver Jesus. Era Zaqueu falar assim: eu quero ver Jesus. E a multidão atrapalhou, o pedir não resolveu. O que Zaqueu fez? Ele buscou. Ele fez algo que nem era difícil. Subir uma árvore não é algo impossível, não é algo que demanda trabalho, que demanda um esforço grande. Ele buscou e o problema já foi resolvido. Por quê? Porque ele subiu numa árvore. Ou seja, ele estava no nível do pedir, ele percebeu que pedir licença não ia resolver. Ó, multidão, dá licença, quero ver Jesus. Não ia resolver. O que ele fez? Ele teve a atitude de buscar. Então, se talvez ele não conseguisse ali ver Jesus subindo na árvore, pode ser que ele fizesse como aquela mulher samaritana. Mulher samaritana não, a mulher do fluxo de sangue. Que ela arrastando, ela tocou na orla do manto de Jesus. Ela já tinha clamado, já tinha pedido. Ela talvez já tinha pedido socorro, só que como ela era leprosa, ela era leprosa, ela era doente, sangrava, ninguém queria ajudar ela. O que ela fez? Ela bateu, ou seja, ela foi até o extremo dela. Quando ela foi até o extremo, a Bíblia diz que andando no meio da multidão, agachada, ela conseguiu tocar na orla do manto de Jesus e ela foi curada. Jesus não disse assim: eu te curei. Ele disse: vai, a tua fé te salvou, a tua perseverança te salvou, a tua atitude de pedir, buscar e bater te salvou. Tem muita coisa na sua vida que você vai alcançar, não é por um milagre, no caso dela foi um milagre, mas é simplesmente para que você possa ter a atitude de correr atrás. E no final, Deus vai vir com o toque dele e fazer o milagre. Deus vai vir depois de todo o seu esforço,
e mostrar para você. Pedro disse: Senhor, pescamos a noite toda e não pescamos nada. Jesus disse: lança a rede à direita do barco. Então Pedro não falou assim: Jesus, estamos aqui na praia, não pescamos nada ainda, o Senhor podia nos abençoar? Não, ele disse: já pescamos a noite toda, ou seja, já fizemos o que tinha que fazer e ainda assim não alcançamos. E então eles tiveram que entregar os pontos. E quando eles entregaram os pontos, Jesus falou: agora eu vou abençoar vocês. Porque tem coisa que Deus só faz na sua vida quando você terminar de cumprir todo o seu esforço. Para quê? Para que quando Ele te entregar, você possa valorizar. Porque se Deus, tudo que você pedir, Deus te entregar na mão, na hora, acredite, por melhor que seja a bênção, por mais maravilhosa que seja a bênção, você vai cair no costume. Se você falar assim: Deus, eu quero ver um anjo, e toda vez que você pedir Deus te mostrar um anjo, aí você não vai ver, depois de 5 anos vendo um anjo, aquilo de ver um anjo já não vai ser algo mais extraordinário. Por quê? Porque toda vez que você pede, você recebe. Então às vezes Deus permite você padecer um pouco. Às vezes Deus permite a situação ficar difícil. Para quê? Para quando a bênção chegar na sua vida, para quando a bênção chegar na sua mão, você possa valorizar, você possa cuidar dela com zelo, você possa glorificar a Deus por ter te atendido, porque verdadeiramente você sentiu o quanto foi ruim ficar sem aquela bênção.